Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange Souza Rodrigues, sou acadêmica do curso de licenciatura em Letras pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Esse é o meu estágio híbrido de extensão, ensino fundamental, anos finais, e nós vamos trabalhar hoje sobre a variação linguística, como surgiu a variação linguística, certo? Tudo começa lá no século V a.C., onde os primeiros registros sobre a linguística são encontradas, com os gregos, e lá do século V a.C. até chegar no século XX, muitos pesquisadores e filósofos trabalharam com diversas hipóteses a respeito da língua em si, né? Aí nós precisamos conhecer pontos, chaves, para entendermos a questão lá depois no final, que vai ser a tal da variação linguística. A língua é um ponto. O que seria a língua? A língua, ela é a responsável pela nossa comunicação. Como assim? Ela é a responsável pela emissão dos sons que saem da nossa boca, certo? A língua, ela é importantíssima para o nosso trabalho. Outro ponto importante que nós temos também é a linguagem. O que é a linguagem? A linguagem, ela é uma comunicação que se dá entre as pessoas falantes e não falantes também, que ela se dá de forma verbal e forma não verbal. A forma verbal é a nossa comunicação em si, a nossa fala. Eu aqui estou falando com vocês, que vocês estão aí com certeza me escutando e estão entendendo o que eu estou falando, né? Então a gente está de fato se comunicando. Essa é a forma verbal. A forma não verbal se dá através dos gestos e das mímicas. A Libras, que é a nossa língua brasileira de sinais, ela se dá dessa forma, através dos gestos. É uma forma de linguagem não verbal. Aí nós temos também que conhecer a linguística. O que é a linguística? A linguística, ela é um ramo da ciência que estuda o parentesco entre as línguas, tá? A primeira língua falada, assim conhecidamente, era o latim. Muitas palavras são originárias do latim, tanto no nosso idioma, o português, no idioma espanhol, o francês, o italiano. São um conjunto de línguas que dão um nome, que elas somam um nome, que se dá, que é famílias neolatinas. O que é família neolatina? Família neolatina são as famílias de línguas que vêm do latim. Neo significa novo e latina vem do latim. Então, são palavras do novo no novo latim, né? Então, assim, nós precisamos entender o que é a variação linguística agora de fato. A variação linguística nada mais é do que aquela alteração que a nossa língua sofre em diversos territórios de um mesmo lugar. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem um idioma oficial que é o português. Só que o nosso português, ele sofre diversas variações linguísticas dentro do nosso país, né? Porque pessoas do sul falam de uma forma, enquanto o nordeste fala de outra forma, né? Pessoal do centro-oeste fala de outra, então a nossa língua ela vai se adaptando conforme a nossa região geográfica, conforme as culturas de cada local, né? A questão do social aí também, né? Aí entra a questão do dialeto, do idioleto e do sotaque, que serão tema de uma próxima aula que a gente vai ter, que é nas variações regionais, né? E disso tudo ela sai de uma outra questão, que são as variações diástricas, as diacrônicas e as diatópicas, que também serão tema de uma próxima aula nossa, tá? Então, a variação linguística é isso. Mas daí, variação linguística e a mudança linguística, elas têm alguma coisa a ver? Tem a ver, mas não é a mesma coisa. Mudança linguística é toda mudança que uma palavra
ela sofre com o passar do tempo, né? Como assim? Nós temos um exemplo bem fácil, antigo, né? Que se falava vós mercê, vossa mercê, depois veio para você. Na internet a gente usa somente o VC. E tem pessoas que usam só o C, né? C vai ali, né? É o C que também significa você. Então isso aí é uma mudança linguística, que são palavras que acabam sofrendo alterações com o passar do tempo, né? Para isso a gente dá o nome de palavras inovadoras, né? E assim como tem as inovadoras, nós temos as palavras que elas nunca vão sumir do nosso vocabulário, que são as palavras conservadoras, né? Que são aquelas que nunca vão sofrer nenhum tipo de mudança na questão linguística e falada aí, que tem esse nome aí com elas. Ok, pessoal? Então, de fato, como surgiu a variação linguística? A variação linguística, ela sempre surgiu, tá? Ela é, então, aquilo que eu já falei, que ela é uma alteração que a nossa língua sofre, se adapta conforme a situação, conforme a questão geográfica, a cultura do povo, né? E ela sempre existiu. Só que daí aí entrou a questão dos estudos linguísticos, né? E a partir daí é que se deu esse nome variação linguística, ok? Eu agradeço a todos pela aula de hoje, por vocês estarem aí me assistindo. Peço para vocês que comentem aí no vídeo que está aparecendo. E eu espero a todos numa próxima aula, beleza? Até mais!